há tanta violência em nossas escolas e como proteger os nossos filhos? Essa semana, em Porto Alegre, um estudante de 14 anos matou um colega com um tiro a queima-roupa. Foi o desfecho de uma série de brigas e provocações entre os adolescentes. Estudantes de luto. A notícia da morte de um colega tirou a alegria daquela manhã na escola Antônio Júdice, de Porto Alegre. O estudante Matheus Dalvit, de 15 anos, foi assassinado. O adolescente foi baleado no meio da rua, depois de descer de um ônibus nesta parada que fica na Vila Farrapos, zona norte de Porto Alegre. Mesmo ferido, ele conseguiu caminhar alguns metros e pediu socorro naquele bar. O crime aconteceu na noite de terça-feira, quando o rapaz voltava para casa. O dono do bar conhecia Matheus e foi o último a ver o adolescente vivo. Ainda estava vivo, pediu socorro, mas como eu vi que ele tinha tomado um tiro bem no coração, eu achei que pouca coisa podia fazer. É um guri que não faz nada para ninguém, é um guri inocente, é uma criança. O caso se tornou ainda mais dramático quando o assassino foi descoberto. Matheus foi vítima de outro adolescente, um garoto de apenas 14 anos que mora no mesmo bairro. Qual seria o motivo do crime? A resposta surpreendeu a todos: vingança. Na escola, Matheus era vítima constante das piadas dos colegas e fora dela também. Meninos de outros colégios vinham até aqui para ofender o adolescente. Numa das ocasiões, ele revidou e agrediu um dos rapazes. Matheus era vítima do chamado bullying, uma forma de assédio moral e psicológico que expõe as fraquezas de alguém. No caso de Matheus, o motivo da chacota era porque o adolescente era grande e gordo. Media 1,83 m e pesava 120 quilos. A mãe diz que o filho não aguentava mais tantas ofensas. Ele se revoltou semana passada, ele ficou brabo com isso tudo e brigou com 2 colegas lá. Ficou muito chateado com a situação e brigou, discutiu com eles e os guris disseram que iam pegar ele. Tipo assim, coisa de criança, eu vou te pegar na saída do colégio. O que era para ser um acerto de contas virou um homicídio. Com um revólver calibre 38 nas mãos, o autor do crime se apresentou à polícia e confessou que queria se vingar de Matheus, por ele ter batido num amigo. Segundo as palavras textuais, ele tomou as dores do amigo que era agredido pela vítima. No enterro, parentes e amigos desabafaram. Ele era bem calmo, ele era muito normal, assim, tava sempre brincando com todo mundo, apesar de ter muitas pessoas da escola de não gostar muito dele, sempre gostavam dele. Eu não tenho que dizer como é que a família tá passando. A dor é muito grande. É muito grande a dor. Matheus era um jovem comum. Morava com a mãe e 2 irmãos. Já o agressor, segundo a polícia, perdeu o pai cedo. Foi abandonado pela mãe e morava com a avó. Fatores que podem ter influenciado uma atitude tão extrema. Esses adolescentes, eles desenvolvem uma conduta mais agressiva e não conseguem frear. Nós temos freios morais, psicológicos, biológicos, e esses freios não funcionam muito bem neles. Eles já são, pela própria idade, mais descontrolados, mais impulsivos e mais imaturos. Quando a raiva é associada a todos esses componentes de inadequação do adolescente, é quando ele comete o crime. O responsável pela Delegacia da Criança e do Adolescente de Porto Alegre revela que os crimes entre os jovens têm aumentado nos últimos anos. Caso havido esta semana aqui em Porto Alegre é um caso de um desfecho trágico já de ocorrências que cada vez mais chegam às delegacias de polícia, qual sejam as agressões, humilhações, enfrentamentos havidos entre adolescentes ou grupos de adolescentes no convívio social. Será que existe um meio de frear essa violência? Para o diretor da escola de Matheus, sim. A escola é reflexo da sociedade. A escola precisa da família e precisa do apoio de todos para que os professores lá dentro da sua sala de aula, com seus 32 alunos, possam dar conta de educar, de ensinar e de ainda
resolver as situações sociais, os conflitos sociais que esses jovens, as crianças vivem pessoalmente. Existem tratamentos para adolescentes muito violentos. Hoje as medidas socioeducativas no Brasil estão evoluindo, mas é necessário que a gente entenda que essas intervenções são necessárias e urgentes.